Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Joyce e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o texto 2 da nossa ementa, das autoras Godoy Coelho e Serrano, de 2014, intitulado Elementos Epistemológicos e Metodológicos da Análise Sociológica do Discurso, abrindo possibilidades para os estudos organizacionais. As autoras iniciam o texto falando a respeito do crescente interesse que tem havido dentro da pesquisa científica sobre o discurso. O que esse crescente interesse tem ocasionado? Como consequência disso, uma ampla propagação bibliográfica do que seria, de quais seriam as aplicabilidades desse discurso vem sendo desenvolvidas. Entretanto, as autoras colocam como problemática dessa situação, disso que elas chamam de expansão literária, a questão de banalizações, de erros básicos e de outras questões que vão fazer com que o uso da análise sociológica do discurso não seja da maneira que deve ser, né? Cause confusões epistemológicas e metodológicas a respeito desse tema. Então, qual que é o objetivo dela nesse artigo? Basicamente, as autoras trazem como proposta central sistematizar os elementos metodológicos e epistemológicos da análise sociológica do discurso e tentar abrir uma possibilidade para a aplicabilidade desse método dentro das pesquisas em organizações, dentro dos estudos organizacionais. Para isso, elas vão dividir o artigo em 4 subseções principais. Na primeira é feito um apanhado histórico, né, de onde surgiu a análise sociológica do discurso, que elas fazem um resgate na tradição espanhola da pesquisa qualitativa, de como isso começou a ser colocado e como passou a ser utilizado, quem são os teóricos principais, né, inicialmente. Num segundo momento, elas sistematizam realmente esses elementos teórico-epistemológicos, elegidos como relevantes para compreender o que seria a análise sociológica do discurso. Num terceiro momento, elas desenvolvem os elementos metodológicos, especialmente voltada para o campo dos estudos organizacionais, e por fim fazem alertas críticas à pseudoanálise e análise sociológica do discurso. Como a primeira parte, né, a primeira sessão, que todos viram ali, é bastante histórica, faz todo um resgate de onde surgiu, de como era, volta na tradição espanhola e tudo mais, eu não vou me ater, na verdade, a essa parte do conteúdo, mas sim a questão de sistematização teórica e metodológica, com base nos autores que elas utilizaram, e também na questão da aplicabilidade nos estudos organizacionais, que eu acredito que seja o core central do artigo aqui, tá? Então, primeiramente, falando sobre o que é a análise sociológica do discurso e quais são suas perspectivas epistemológicas. Para discutir esse significado de análise sociológica do discurso, as autoras elas vão utilizar dos 2 autores considerados como percussores principais dessa técnica, né? Que são o Ibanez e o Ortiz. Então, nós vamos fazer ali um apanhado do que seria isso na perspectiva do Ibanez e do que seria na perspectiva do Ortiz. E, por fim, elas fazem uma compilação da ideia desses 2 autores. Com base nisso, o que elas conseguem compreender, né, conseguem sistematizar como elementos teóricos e epistemológicos da análise sociológica do discurso? É que esse tipo de método ele tem uma base epistemológica pluralista e integradora, né, onde eles vão falar a respeito do fato, da importância do fato em si, como também da importância do sujeito, como também da importância do contexto, como também da importância do discurso. Então, essa perspectiva pluralista e integradora, que visualiza que o fenômeno ele não pode ser investigado só por uma lente, não pode ser interpretado apenas por uma visão, é o que elas entendem como semelhante entre esses 2 autores que elas trabalharam. E é o que elas vão chamar de pluralismo epistemológico, né? Justamente porque tanto essa compreensão do fato quanto a interpretação do discurso e do contexto, elas precisam, dentro da perspectiva da análise sociológica do discurso, fazerem sentido juntas, porque separadas elas são vistas como desfiladeiros que não permitem uma percepção completa do que se está analisando. Num segundo momento, elas vão falar sobre os níveis de aproximação do discurso, então elas também vão trazer autores que fazem essa discussão. E lá no quadro da página 3, intitulado Análise Comparativa entre os níveis de análise do discurso em diferentes autores,
quadro 3 da página 519, elas sintetizam, né, depois de discutirem o que cada autor fala, elas vão sintetizar quais são esses níveis e o que é discutido em cada um desses níveis pelos diferentes autores que elas trazem. Como consideração dessa parte, o que as autoras consideram, né? O que elas trazem como análise? Que nesse tipo de análise sociológica do discurso, o conteúdo, né, ele é diferente de uma análise de conteúdo, que foi aquilo que nós já estudamos e que tem uma perspectiva um pouco mais objetiva, porque justamente na análise sociológica do discurso há uma recuperação do sujeito que está promovendo essa fala, isso que está sendo analisado. E o que elas vão considerar? Que existe entre esses diferentes autores sintetizados ali no quadro 3, uma aproximação dos níveis. Embora eles possam tratar como questões diferentes, há uma aproximação entre esses autores no momento em que eles estão falando a respeito de análise sociológica do discurso, especialmente em 2 pontos principais. O primeiro ponto é que apenas o nível informacional ou apenas o nível estrutural da análise, ele é insuficiente ou apenas complementar para algo. Então, não adianta apenas olhar a questão informacional ou a questão estrutural sem observar todo esse contexto que a análise do discurso vai trazer. E o outro elemento que emerge como relevante é que a interpretação sociológica, ela é um elemento distintivo ou específico realmente da análise sociológica do discurso, que é considerar o social, o contexto, quais são as questões que estão envolvidas ali e que ultrapassam a frieza, digamos que, do discurso em si, né? No terceiro momento aqui, elas vão falar a respeito do que é esse discurso. Então, inicialmente não há um consenso, né? O discurso é isso ou é aquilo. E isso é visto como rico porque traz novos fomentos, novos debates para dentro dessa perspectiva. Entretanto, elas vão colocar que um discurso é o quê? Um discurso, ele não é só a palavra, né, só o que está sendo falado, mas é a prática social, são os fatos, são as intenções, é tudo que está emergindo, é o porquê que ele está sendo direcionado, o porquê que ele está sendo falado, o contexto em que ele está sendo posicionado. Então, o discurso, ele pega uma amplitude muito maior do que só a palavra, né, só o falar. Tem a ver com razões práticas e muito importante na noção de análise sociológica do discurso, e que isso quem vai colocar é o autor que elas utilizam, o Alonso, é a questão de que o discurso apenas ele é raso se não for considerado o contexto. Então é o que ele vai chamar de contextualizar. O discurso ele precisa ser contextualizado, né? Mas então o que seria o contexto? Essa já é uma outra parte do artigo. Esse contexto ele é a dimensão mais ampla do texto e que está envolvendo, né, e que envolve ali a interpretação do pesquisador, o que foi falado, por que foi falado, a prática social e todo um cenário arquétipo que ultrapassa só o texto em si. Na análise sociológica do discurso, tanto o discurso quanto o contexto são elementos imbricados, e essa é uma implicação bastante relevante nesse tipo de análise. Não é possível analisar somente a análise sem considerar o contexto, e o contrário também é considerado inválido. Então, são elementos que são imbricados à medida em que um depende do outro para que se possa ter uma análise sociológica do discurso da forma como tem que ser feita. Justamente porque elas vão falar o seguinte, a interpretação do pesquisador nesse tipo de análise, ela só ocorre quando há um contexto situacional, histórico, linguístico, sociocultural, uma perspectiva totalmente ampla do que está sendo falado, ou seja, desse discurso que está sendo colocado e objeto de análise. Então, passando dessas questões mais conceituais, né, dentro da análise lógica do discurso, as autoras entram na questão do método em si, voltado um pouco mais para o campo dos estudos organizacionais, que era o objetivo delas, né, abrindo a perspectiva para os objetivos dos estudos organizacionais. E elas esclarecem já de imediato que o objetivo não é sistematizar a análise lógica do discurso, dizendo, tem que ser feito, seguido justamente esse espaço para que seja feito, mas é abrir uma possibilidade que seja seguida pelos pesquisadores, justamente porque uma coisa que elas enfatizam que é bastante interessante é que a questão da liberdade do pesquisador, da criatividade, ela não pode ser confundida com anarquismo. Então é importante que ele tenha uma consciência, né, um passo a passo rigoroso, teórico, metodológico para ser seguido. E é por isso que elas fazem
a proposta baseada em Conde 2009, né? Essa análise que ele desenvolveu, elas colocam ali que foi desenvolvida para ser utilizada em estudos com grupos canônicos, que é os grupos de discussão formados por 6 ou 8 pessoas, mas que também pode ser utilizada por grupos menores, ou por entrevistas individuais, ou até mesmo por documentos de imprensa escrita, para que seja feita análise sociológica do discurso, tá? Então, no quadro 4 da página 524, elas vão trabalhar os trabalhos iniciais práticos desse tipo de análise, que de certa forma não é tão diferente dos outros tipos, né? Que tem a ver com a análise do texto, preparação da leitura, separação e decomposição, as anotações a respeito do que aquele texto está colocando. Depois disso, no quadro 5 da página, nesses quadros há um detalhamento maior, né? No quadro 5 da página 526, elas falam sobre os procedimentos de interpretação, que envolve pré-análise, elaboração, validação e estilo discursivo que está sendo emergente dentro daquele texto. E depois elas falam sobre os procedimentos de análise, né? Que analisa as posições discursivas, configurações narrativas, semânticas, configurações de espaços semânticos, a relação entre essas duas questões, que é justamente no momento em que se analisa o que cada um disse, no contexto, o que isso queria dizer, qual era o discurso, quais eram os grupos que pareciam de poder, quais eram os grupos que pareciam em uma posição de inferioridade, né, durante o discurso, e tudo isso é observado no momento na análise. Então, fechando já o artigo, né, as autoras vão lembrar que essas sínteses esquemáticas, elas não, mesmo que elas não queiram, elas vão acabar simplificando o método, mas que o objetivo não é que isso impeça o pesquisador da criatividade, justamente porque a análise sociológica do discurso ela é considerada um procedimento criativo, reflexivo, intuitivo, minucioso, assim como todos os tipos de análise que a gente estudou até agora. Mas a questão da proposição, né, desses 4 quadros que elas colocam lá, fazendo passo a passo, é justamente mostrar como isso pode ser feito, um caminho, né, de base para que esse tipo de análise possa ser realizado. Entretanto, isso não deve ser visto como elemento, novamente, que impede a criatividade do pesquisador, né? Então é isso, pessoal. O artigo ele é bastante didático, acho que todo mundo teve essa impressão. Ele traz um apanhado bem interessante sobre os conceitos principais que têm que ser considerados numa análise desse tipo e, ao mesmo tempo, né, quando as autoras propõem ali, colocam essa questão de aplicabilidade, também torna um pouco mais claro para a visão prática de como a gente pode realizar esse tipo de método de análise na nossa pesquisa. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, nos vemos mais tarde e até lá!